Saudamos a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Queremos louvar a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá de nós estarmos iniciando mais uma manhã na presença de Deus para aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Amém? Nesse momento nós iremos iniciar a oração, pastor. Amém? Para darmos início. Pastor Daniel, pode orar? Também quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Nós estamos da live. Vamos orar a Deus, pedir a Deus que Ele nos dê capacitação nessa manhã para falar sobre a lição. Soberano Deus, eterno Pai, que estamos mais uma vez em Tua presença nesta manhã, Senhor Deus, escola bíblica dominical, Senhor Deus, seja conosco, dando da Tua graça, da Tua bondade, Senhor Deus. Pai da glória, nos instrua, Deus querido, para falar a Tua boa e santa palavra, Pai. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Nesse novo trimestre nós iremos iniciar com algumas lições que nós já lecionamos, ou os professores lecionaram na trimestre passado. Então, nessa lição nós iremos falar da lição número 12 da última revista, que tem por título A Conduta do Crente em Relação à Família. Okay? No seu texto áureo, em Efésios capítulo 5, versículo 31, diz assim: Por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Verdade prática: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória de Deus. Então, nessa lição nós iremos abordar 3 tópicos bem interessantes. Deles são a conduta de toda a família, mas os deveres do marido, da mulher e dos filhos. Então é interessante que esses deveres, essas obrigações, elas são bíblicas e, como diz a Bíblia Sagrada, elas são, por exemplo, uma delas, honra o teu pai e a tua mãe. Essa é a primeira promessa, o primeiro mandamento com fé. Honra o pai e a mãe para que te vá bem sobre a terra. Então, além do pai, da mãe, os filhos também têm as suas obrigações dentro de um lar. Mas isso aí a gente vai decorrer durante a lição. Bem? Leitura bíblica em classe. Gostaria de fazer uma leitura. Efésios 5, do 21 até o versículo número 33, e Efésios 6, 1 até o 4, que diz assim: Sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Vós, mulheres, sujeitai a vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem o seu pai e a sua mulher, e unir-se-á a sua mulher, e serão dois uma carne. Grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja: assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie ao seu marido. Efésios 6, 1 ao 4.
Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoquei iras em vossos filhos, mas criai a doutrina e a contestação do Senhor. Então, nós iremos abordar essa lição em cima desse texto que foi aqui escrito em Efésios, no qual fala sobre as obrigações do marido, simbolizando com Cristo, as obrigações da esposa, simbolizando com a igreja, e também a obrigação dos filhos. E o tão interessante que me chama a atenção é sobre o marido ele ser comparado com Cristo, como o cabeça da mulher, e a mulher ela ser comparada com a igreja, como tendo assim sujeição ao marido. E às vezes nós ou algumas pessoas têm essa interpretação errada, por exemplo, das mulheres. Que tipo de sujeição é essa das mulheres para com o marido, né? Alguns até ouvem falar que é como se fosse a mulher tinha que ser empregada do homem. Não. Do modo que a Bíblia nos ensina, não é esta a sujeição. E o governo do homem sobre a mulher não é um ditador sobre a sua esposa. Calma, bem mais devagar. É um negócio que nós vamos aprender daqui para frente, decorrendo a nossa lição. Então a nossa lição ela tem introdução falando sobre o relacionamento familiar, que é um projeto divino, que se pressupõe um matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Então, o casamento e a família foi um algo instituído pelo nosso próprio Deus. Nós podemos nos basear ali no começo da criação, quando Adão conheceu a Eva, e assim teve Caim e Abel, e o Senhor os deu a ordem para crescer e encher toda a terra. E tão interessante também que a Bíblia ela nos ensina que para ter o enchimento da terra precisa ser o homem e a mulher, para que então possa atender essa promessa que o Senhor deixou para o homem de encher a terra. Então, passando disso, é procedência maligna ou antibíblica, porque o Senhor mesmo diz nas suas escrituras que o homem unindo-se com a mulher serão uma só carne, e assim conseguirão encher a terra. Então daí nós vemos o início e a constituição de uma família, quando tem a união do homem com uma mulher. Pastor Daniel? Tranquilo. O projeto que Deus estabeleceu lá no Éden isso não é de hoje, é conhecido de nós outros, que isso foi estabelecido por Deus, o que é original, né? Tudo que foge do que é original começa a ser meio que pecado, né? Porque tem coisas que acontecem hoje no século que nós estamos vivendo, em que as pessoas têm por normal as mudanças de comportamento do ser humano, e Deus ele não aprova. Deus já estabeleceu uma norma, Deus já estabeleceu o casamento como prioridade para o ser humano, porque através disso foi que a terra cresceu, o ser humano desenvolveu. Por isso que ele fez o ser humano para povoar mesmo a terra. Então não tem outro caminho entre um homem e uma mulher. Foi Deus que estabeleceu, e que não gostar que brinque com Deus. Foi ele, não foi nós. Na verdade já está registrado nos mandamentos bíblicos, na palavra de Deus. Os preceitos devem ser respeitados.
Tem também a orientação, as outras orientações que na frente a gente vai falar, é um pouco mais exaustivo, mas é preciso falar no tempo de hoje. Não devemos fugir da verdade, né? A verdade é a verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É um texto que está sendo muito falado pelo nosso presidente, né? Vamos conhecendo a verdade, e a verdade é que vai encaminhar, nos ensinar, e para a gente conhecer é preciso ler e entender um pouco do que a palavra de Deus nos fala, pastor Isaac. Sabe as palavras, né? Nós vamos aqui comentar do capítulo, do tópico número 1, que vai nos falar sobre a conduta do marido, do crente com o marido, né? O primeiro subtópico fala do papel como líder da família. Então, daqui nós já podemos entender e partir do princípio, né, que o marido ele foi deixado como cabeça da sua esposa. Então, quando fala-se o cabeça, fala sobre liderança. E a liderança, ela tem uma responsabilidade de estar absorvendo informações, conhecimento, para então ele liderar. Porque não existe uma liderança sem os liderados. Então daqui nós podemos fazer uma comparação de que não é um maior do que o outro, mas sim os dois se completam. Não existe professor sem aluno, não existe líder sem liderados. Então, para um professor ser um professor, precisa ter aluno para ensinar. Para um líder ser um líder, precisa ser de liderados para que ele lidere. Então, um líder, para ser um líder, ele precisa ser liderados para ele poder exercer a sua liderança. Então, aqui no subtópico de número 1, fala o papel do marido como líder da família. Na Bíblia, a ordem de autoridade é observada do seguinte modo: Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem, o homem a cabeça da mulher. Está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. A relação dentro do lar é explicada na frase: marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Ele mostra o modelo de um relacionamento do casamento cristão, isto é, o marido deve liderar a sua casa do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando o seu absoluto bem-estar. Então, a Bíblia Sagrada, ela compara em 1 Coríntios 11:3, como diz, Deus cabeça de Cristo, Cristo cabeça da igreja, o homem cabeça da mulher. Então, o marido crente, por ser cabeça da mulher, nós não vemos aqui uma ditadura, como eu tinha dito. Nós vemos aqui uma responsabilidade, e ainda mais comparada com Cristo com a igreja. Por exemplo, Cristo, o líder, o dono da igreja. Então, por Cristo ser o dono da igreja, ele ama a igreja, ele proporciona as bênçãos para a igreja, ele cuida da igreja, ele zela para a igreja, ele deu a sua vida, ou se entregou para a igreja. Então, quando a Bíblia Sagrada compara o marido com Cristo, é que a parte, o papel da liderança seja baseada em Cristo. Então, os maridos devem exercer a liderança sobre as suas esposas. O marido ele deve amar sua esposa com um amor incondicional e um amor altruísta, que nós vamos ver um pouco mais abaixo. O marido ele deve zelar e cuidar da esposa. O marido ele deve trazer segurança para a sua casa e para a sua esposa. Então, a parte da liderança, do zelo, do cuidado, do governo está com o marido. Então, quando nós falamos do cabeça, é aquele líder máximo, supremo da casa,
está sobre o homem, sobre o marido. É isso, moço? É isso aí. É o provedor, né? O marido é o provedor de tudo, respeitosamente. Não é aquele marido que só ele manda, né? Não. Aí, hoje nós dividimos aí 50%, na verdade, 50% para o Genesiel e 50% para a Dona Paula. Lá não pode ser 51% para um e 49% para o outro. Não. É todos iguais. Sendo que a família, a esposa, os filhos são educados a manter o respeito, sabendo que Deus, sendo cabeça do marido, há um respeito já, porque ele é o provedor. Sim. Ele é o que dá as diretrizes ao lar, à família, verdade? Não querendo sobressair ou usar de abuso da sua autoridade, mas dentro de um conceito respeitoso em ambas as partes, a família vai bem, para a glória de Deus. Exato. E o homem, como também cabeça, o líder da casa, será que isso isenta-nos, nós homens, de também dos afazeres domésticos? Em dizer, não, isso daí é coisa de mulher, lavar louça, cozinhar, varrer casa, limpar bumbum de neném, isso é coisa de mulher. Não, meu amado, é coisa de líder também. Então, dentro da casa, porque o que nós fizemos em casa, por exemplo, a casa é dos dois. Então, se eu sou líder, também eu preciso cuidar da minha casa, eu preciso zelar pelos filhos, eu preciso dividir as responsabilidades. Então, isso também está atribuído a um grande líder, né? Um líder não é só aquele que dita, o líder é aquele que dita e também faz. Ele está ensinando o que realmente ele conhece, o que ele sabe e o que ele faz. Não é isso? E o que ele faz? Mas o senhor lava louça em casa? Rapaz, minha mão é fina. Eu fazia faxina em casa. Minha esposa saía para o trabalho e, como eu tenho de vez em quando uns dias de folga dado por Deus em casa, né, no trabalho, e dia de sexta-feira eu fazia faxina em casa, irmã Judite. Pegava a vassoura, o rodo, a pá, o pano de chão e ia fazer faxina em casa. Quando minha esposa chegava no final da tarde, na sexta-feira, a casa estava toda limpinha, né? Não tínhamos muita criança, tinha uma só. Depois veio a segunda, mas sempre ajudando. Cozinhar, por exemplo, o senhor cozinha? Cozinha. Pois é também não está ou está em outra tarefa, ajudar na cozinha. Cozinhar, ir lá encostar a barriga no fogão e cozinhar, né? Porque a gente aprende isso aí desde pequeno, a falar. Os nossos pais, a minha mãe ensinou todos a cozinharem, a limpar a casa. Isso não é vergonhoso, isso é satisfatório fazer isso. E porque é a nossa casa, é a nossa casa, né? Subtópico de número 2 tem o título por o amor como elemento primordial. O amor, além de liderar, deve também amar sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Isso implica a prática do sacrifício, como diz as Escrituras. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O amor de Cristo para com a igreja foi altruísta e incondicional. Assim, a igreja foi atraída para Cristo por meio do amor e não por ameaças ou imposições autoritárias. Desse modo, os maridos devem também manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor. Então, mais uma vez, comparando o marido com Cristo, né? Aqui nos falam, e também no texto de Efésios 5:25, fala que Cristo amou a igreja ao ponto de se entregar por ela. E desse mesmo modo, o marido ele deve amar a sua esposa. O marido que ama a sua esposa, ele ama a si mesmo. O marido que cuida da sua esposa, ele está cuidando dele mesmo. Então,
e o amor que os homens, os maridos, devem dar às suas esposas é de ter como um amor de Cristo para com a sua igreja, um amor altruísta e um amor incondicional. E o interessante, onde nós lemos, encerra dizendo assim: desse modo os maridos também devem manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor. O exercício do amor eu vou falar que é bem legal, mas o amor altruísta é aquele amor que não coloca a necessidade dos outros em primeiro lugar. Então, nós temos aquele momento: não farei primeiro para ela, porque a alegria dela é a minha satisfação. Então, qual é a satisfação do marido? É ver a esposa feliz e alegre. Tem uma decisão: comprar para ele ou comprar para a esposa. Comprar para ele vai satisfazer a ele, mas ele presenteando ou entregando a esposa lhe deixará feliz e ele ficará feliz. Então, a lição ela nos ensina que nós, para mantermos um bom relacionamento com harmonia, precisamos manter a felicidade das nossas esposas com amor altruísta. O amor altruísta é colocar o outro com prioridade. E o amor altruísta é tão interessante que ele desperta também a empatia. A empatia é um sentimento de nos colocar a necessidade do outro como se fosse a nossa. Aí então nós entendemos quando a Bíblia fala que quando os dois se casam, unem-se, eles se tornam um. Porque agora o sentimento do cônjuge, eles agora são o mesmo. Por exemplo, o sentimento da minha esposa, se a minha esposa está triste, fica triste. Quando a esposa não vai bem, o marido também não está bem. Quando o vice-versa. Por exemplo, se alguém deixa chateado o marido, pode ter certeza que a esposa fica uma fera. Ou se mexer com a tua esposa, pode ter certeza que arrumou encrenca. Não é isso, amado Eliseu? Sem dúvida. Sem dúvida. Então, o amor altruísta é colocando a outra pessoa em primeiro lugar. E o amor incondicional. O interessante que eu gostaria de explicar é esse prefixo in. Esse prefixo in é do latim, que quer dizer não. Então, toda palavra que começa com in quer dizer não. Por exemplo, possível é algo que podemos. Quando tem impossível, quer dizer não podemos. Condicional é algo que tem uma condição. Incondicional, não condição. Não precisa de condição. Então, Cristo nos amou com um amor incondicional. Quer dizer, antes que nós fizéssemos alguma coisa, mesmo que nós não fazemos, Cristo já nos amou. Eu costumo dizer, gosto de dizer que quando nós viemos à terra, nós já viemos amados pelo nosso Senhor. Já nascemos sendo amados pelo nosso Senhor, independente do que nós façamos. Então, o amor incondicional quer dizer, não precisa de condição nenhuma para sermos amados. Então, esse amor é que Cristo tem com a igreja. Independente do que somos, Cristo nos ama. Independente se estamos ou não estamos na igreja, Cristo nos ama. Com o mesmo amor que Cristo tem por aqueles que estão na igreja, é o mesmo amor que Cristo tem por aqueles que ainda não conhecem a Ele. Então, o marido, ele precisa ter esse amor com a sua esposa. Do mesmo modo como Cristo amou a igreja, os maridos devem amar a sua esposa com amor incondicional. Não esperar condições dela para que você possa amá-la. E o exercício do amor, porque uma vida a dois não é fácil. E não será fácil. Se fosse fácil, ninguém brigava.
e atira a primeira pedra no casal que não brigou, ou não brigam. Se brigam, é porque amam até hoje. E o exercício do amor é que precisa ser exercido dentro dos lares. E eu fui pesquisar o exercício. O que é o exercício do amor? Eu achei bem interessante, eu fiz questão de fazer uma anotação. O exercício do amor, ele quer dizer, amar alguém é viver o exercício de não querer fazer do outro o que nós gostaríamos que ele fosse. A experiência de amar e ser amado é, acima de tudo, a experiência do respeito. Então, o exercício do amor, eu não tenho que amar uma pessoa para que ela mude e seja do jeito que eu quero. Não. Eu amo a pessoa e preciso respeitar quem ela é. Porque, por exemplo, como eu posso aqui ilustrar, tem coisas que quando eu casei, tem coisas que eu faço e a minha esposa não gosta. Então, por causa disso, eu tenho que deixar. Mas tem coisas que eu faço e não vou conseguir deixar. E ela não gosta. Mas por isso ela tem que entender, do mesmo modo. Tem coisas que ela faz que eu não gosto, ela abriu mão. Mas tem coisas que ela faz que eu não gosto, mas é dela. Por isso, eu não quero que ela mude. Eu tenho que entender e compreender que ela não vai mudar e eu tenho que respeitar essa atitude. Um exemplo, o senhor já ouviu aquela expressão, não faz isso que a tua mãe não gosta. O senhor não liga, mas a sua esposa liga. Mas o senhor não quer que as meninas não façam, porque a dona Luciana vai ficar brava, não vai? Então, isso é um exercício do amor. O senhor não está nem aí, não está nem aí. Mas o senhor não quer que as meninas façam porque sua esposa não gosta. Então, esse é o exercício do amor. Eu não quero que as pessoas mudem porque eu quero que elas mudem, não. Eu tenho que aprender a respeitar quem elas são. Isso é exercício do amor. Verdade. Há um pensamento entre os namoros cristãos e aqueles que vão se casar, que muitos deles não são felizes em seus lares. Eu não sou feliz morando com meu pai e com minha mãe. Eu vou me casar para ser feliz. Essa posição está errada, porque eu não me casei para ser feliz. Eu me casei para fazer a minha disjuntora feliz, a minha esposa feliz, respeitando ela de todas as formas, fazendo isso que o senhor falou aí, depois quando veio os filhos, né? Então a gente já começa a moldar mais, a se moldar mais ao caráter familiar, porque tem coisas que a gente fazia antes que agora não vou fazer mais, porque agora não é só o meu pensamento, não sou dono do meu nariz totalmente, tem uma pessoa que eu compartilho, né, daquilo que eu faço, e às vezes o que faço não agrada a minha esposa, então não faço, porque se vou aborrecer, vou entristecer, eu não quero, porque eu tenho a consciência que eu me casei para fazer ela feliz. E esse é o pensamento da esposa também. Não é só para ela. Não, eu sou feliz porque o meu marido me faz feliz. Não, eu sou feliz porque eu mesmo vivo feliz comigo mesmo e faço as coisas para agradar a mim mesmo. Não. Agora eu tenho que compartilhar da ideia de fazer o seu cônjuge feliz, não é verdade? E isso é falado em casamento, em cerimônia de casamento, já instruindo o jovem que está casando, a moça que está casando, para que agora uma vida de compartilhar tudo, porque ele deve, daquele momento em diante, né, fazer aquela pessoa que ele escolheu, que ela escolheu, uma felicidade plena. E nisso o nome do Senhor ele é glorificado, irmãos, porque é justamente isso que Deus lhe constituiu para o âmbito familiar,
que os dois sejam felizes. É como se diz, discussões, brigas, desavenças, isso é normal entre um casal, é se acertando. Eu digo que a dona Luciane, ela não me conhece 100%, e eu também não a conheço 100%, mas cada dia que passa a gente vai se descobrindo, se acertando, e nesses acertos possa haver que a gente vire a cara um para o outro, porque estamos ainda se descobrindo, né? E viver junto. São duas pessoas de ideias diferentes, opiniões diferentes. Então o casamento não é fácil, não é fácil. O apóstolo Paulo fala que se puder não casa, mas se quiser casar também não fica se abraçando, não, tem que casar, né? E já que se casou, não se separe, porque nós temos que ter um pensamento que o casamento é para a vida toda, é até que a morte nos separe. Uma certa vez eu fazia um casamento lá em Guarulhos, e eu falando, estando a respeito de casal, de casamento, eu relatei até que se tivesse algum casal ali que quisesse se divorciar, eu sabia fazer a oração do divórcio, né? De vez em quando a gente fala um negócio doido, né? E dá certo. E tinha um casal no plenário que eles estavam já para assinar o divórcio. E depois que eu falei sobre isso, que eu sabia fazer a oração do divórcio, porque já que é até que a morte vos separe, né, a gente sabe fazer a oração do divórcio. De quem está dando causa à separação, né? Então, se é que até a morte vos separe, eu falei isso, falei algumas coisas mais, e o casal ele se reatou, porque eles começaram a pensar: bom, eu não quero morrer, eu também não quero, então é melhor viver junto. É melhor viver junto e vamos ficar. Porque é só fazer uma oração, né? Dar um cardíaco, dar um AVC, quando você lembrar aí, morre logo e aí o outro fica livre. E fica livre. Mas na brincadeira, acabou aquele casal se reajustou de novo e viveram felizes para a glória de Deus. Porque até já tinha filho pelo meio, então o nome do Senhor foi glorificado. Aí, com o tempo, agora eu fiquei sabendo que já não estão mais juntos. Falei: poxa vida, eu devia ter feito a oração para eles, tá, naquele dia. Mas é isso, irmãos. A base do casamento é para ser feliz. A felicidade é para existir no meio do casamento, tudo dentro de um respeito, mas é casar para fazer o seu cônjuge feliz, a sua esposa ou o seu esposo feliz. Em tudo, em ambas as partes, pastor Isaac. Meu Deus do céu. Essa oração aí quem quiser, não quer receber. é só me procurar que eu sei fazer a oração do divórcio. Glória a Deus. O subtópico de número 3 fala do cuidado do marido com a esposa, né? Então, esse subtópico de número 1, 2 e 3 fala a conduta do crente e do marido crente com a sua esposa, né? Então, o homem é comparado no amor, o homem com a esposa é comparado de Cristo com amor com a igreja, né? E o que é interessante aqui, esse de número 3 fala: a Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido, ao declarar: quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Então, eu já queria começar dizendo que amar é uma academia, precisa sempre estar exercendo, porque amar não é fácil. Fácil é nós mantermos o amor, mas para manter o amor precisa estar exercitando. Então é um exercício que, como todo exercício, começo é difícil, pode ser cansativo, dá vontade de mas eu estou fazendo, estou vendo o resultado, mas tem um resultado. E amar, ela não é fácil. Por que eu digo isso? Nesse primeiro tópico, no terceiro tópico que nós lemos,
diz que a Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido, ao declarar: quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Então, eu preciso, na demonstração do amor pela minha esposa, eu estou mostrando um amor por mim mesmo. Então, eu amo a minha esposa como eu me amo. E o engraçado é que nos lembra do mandamento em Êxodo 20, quando no segundo mandamento diz assim: amai ao teu irmão como a ti mesmo. Aí a lição nos fala que nós devemos amar, os maridos devem amar a esposa como Cristo amou a igreja. E Cristo fala em João capítulo de número 15, versículo de número 12, diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, o que eu aprendo com isso? É que esse amor é um amor incondicional. Então, no matrimônio, Cristo quer que nós venhamos despertar dentro de nós, os maridos, eles precisam despertar o amor incondicional pela sua esposa, amar como Cristo vos amou. Então, Cristo amou a igreja sem nenhuma condição. Então, dentro de um matrimônio, o marido ele precisa amar a esposa como ele ama ele próprio e precisa despertar esse amor incondicional, amá-lo sem nenhuma condição. E uma outra coisa é que o amor ele não é fácil. O amor, amar mesmo, não é fácil. Se nós observarmos em 1 Coríntios, capítulo de número 13, nós vemos ali que inicia-se dizendo, 1 Coríntios capítulo 13, versículo de número 4, diz que o amor, ele é sofredor, e o amor não é invejoso. Então, quando fala que o amor não é invejoso, eu posso invertê-la dizendo: quem ama não inveja, e quem inveja não ama. E o amor é sofredor porque o amor, quando ele é despertado ou entrado em ação, ele é despertado por uma pessoa que não nos ama, ou naquele momento não quer nada com nós. Por exemplo, quando é que nós procuramos um remédio? É quando nós estamos doentes. Então o remédio entra em ação em uma doença. Quando é que o amor ele entra em exercício? Não é quando uma pessoa me ama, é quando uma pessoa não me ama. Então, é por isso que Cristo fala que nós devemos amar a esposa até nos momentos que ela não quer olhar para a nossa cara. Mas o marido precisa entendê-la e compreendê-la e amar incondicionalmente. Essa parte é difícil. Porque se torna difícil porque tem que ser demonstrado e não pode ser fingido. Não pode. Não pode ser fingido, porque o Deus de paz está de olho lá de cima. E aquele que sonda no coração sabe se é verdade ou mentira. Tem que ser verdadeiro. Não, eu amo, mas por trás só Jesus sabe, né? Anda com a daga para dar uma furada, mas tem que ser verdadeiro. E esse verdadeiro tem que ser demonstrado verdadeiramente, porque aqui o Pai Celestial está de olho lá e sabe. O pior é que ele sabe se é fingido ou é verdadeiro. Meu irmão, o negócio se torna estreito. Eu falei para minha esposa no tempo desse, até brincando: filha, eu nunca pensei em divorciar não, mas em homicídio eu já pensei algumas vezes, porque tem hora que dá vontade de matar. Mas mesmo nesse pensamento você tem que estar demonstrando amor, um amor verdadeiro, porque não pode se divorciar, porque é pecado, é até que a morte me separe. Eu vou ser sincero, nesses 21 anos aí, pelo menos umas 2 vezes eu pensei em homicídio.
Sim. Porque tinha que dar uma coisa pegando a goela assim, e você falar, oh Jesus, me dá graça. Né? São os momentos do casamento. Quem nunca passou por isso? Passa, meu irmão. Você vai te falar que não, é mar de rosa, o negócio aqui é só. Aqui, meu irmão, tem momento de aperto. Tem momentos difíceis, eu não posso deixar de informar isso, porque casamento é aquilo que eu falei, são duas mentes diferentes, duas opiniões diferentes, já tem ideias formadas, né? E dentro disso tem que haver um respeito, não tem jeito. Exatamente. E se dá bem, porque Jesus está de olho, Deus está de olho, Ele sabe tudo. É interessante aqui. O casamento, ele é assim, eu estou falando da misola, tem alguns jovens assistindo, estou assustando você para não casar. Não, casa é uma benção. Mas com a pessoa certa no tempo certo. Hein? E o casamento são duas pessoas diferentes, educadas em famílias diferentes, que na verdade vão começar a conhecer-se debaixo de um telhado. E esse conhecimento vai anos. E em conhecimento vem as adaptações com aquilo que nós falamos. Tem manias que podem ser deixadas, mas tem manias que precisam ser compreendidas. Aí essas compreendidas que é o exercício do amor. Eu não gosto, mas se ele gosta, eu vou aprender a gostar só porque ele gosta. E vice-versa, entendeu? Então, o interessante também que é nesse tópico de número 3 que nós estamos lendo, diz assim no finalzinho: essas ações de cuidado não se limitam apenas às provisões materiais, mas igualmente ao afeto, à consideração e à honra, dentre outras. Tal demonstração do amor deve ser sincera tanto em público quanto em particular, de modo permanente enquanto ambos viverem. Então, o amor, ele traz também o exercício das atitudes. Então, assim, lógico, né, nós não podemos comparar todos os homens, porque vem de criação. Tem homens que sabem cozinhar, sabem fazer serviços domésticos, mas tem homens que não sabem porque é da criação. Mas não é porque o modo que você não aprendeu dentro de casa, que é pequeno, que quando você chega dentro de um lar, você vai lembrar, eu não fiz, não tive obrigação. Não. O interessante é que assim, que agora depois que o homem casa, ele é um líder. É tão interessante que a Bíblia fala assim: sairá da casa do pai e da mãe e iniciar a sua mulher. Por que a Bíblia fala sairá da casa do pai e da mãe? Porque na casa do pai e da mãe, o homem é filho. Sempre será filho. Só será um líder e um marido quando se unir com uma mulher. Então, quando você se une a uma mulher, você não é mais filho. Não tem papai nem mamãe para fazer para você, porque você deixou de ser filho. A responsabilidade agora é de homem do lar. Então não é mais papai que vem cozinhar, não é mais papai que vem trocar o bocal, o fio queimado. Agora é você. Do mesmo modo para a filhinha, que está na casa do pai e da mãe, é filha. Casou-se, agora é mulher, dona de um lar, com responsabilidades que nós entraremos. Então, os serviços, a responsabilidade dentro de um lar, elas são divididas e precisam ser exercidas. Bem? E conforme eu li aqui, igualmente os afetos, as considerações e honras dentro de um e de outro. Então, o casal, o marido, ele precisa de ter atitudes que demonstrem amor para a esposa. Não sei, eu digo, às vezes o homem não sabe cozinhar, tudo bem, mas pede uma pizza no domingo à noite, depois do culto, sei lá, não sabe dirigir, pega o Uber, vai, chega na pastelaria. Às vezes a esposa só quer sair de casa, né? Às vezes não tem dinheiro, pega a mulher, leva no shopping, solta ela, deixa ela correr lá, não vai comprar nada, mas deixa a bichinha pelo menos passear. Então temos que cuidar, porque, escute,
cuidarmos das nossas mulheres, vai ter outro olhando lá que vai cuidar. Então, cuide da sua esposa. Bem? Então, essa que nós encerramos o tópico 12 na obrigação dos maridos. Agora vamos para as esposas agora, né? Vamos ver se o chicote está lá. Será que a audiência sobe agora? Quem vai falar do mulher ou cai? Os dois. Tópico de número 2. A conduta. Então, quero deixar claro aqui que a responsabilidade do marido de governar é a responsabilidade de liderança sobre o lar, simbolizando ou exemplificando como a liderança de Cristo sobre a igreja. Como Cristo é o providenciador de toda a igreja, assim a responsabilidade de providenciador do lar, essa é a do homem. Bem? Conduta da crente como esposa. De acordo com a analogia paulina, em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. Nesse ponto, veremos a conduta requerida da esposa cristã. Conceito da submissão cristã. A Escritura ensina a sujeição de uns aos outros no temor do Senhor. Nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados: das esposas aos seus maridos, dos filhos aos seus pais, dos servos aos seus senhores. No caso das esposas, a submissão deve ser assim como a igreja está sujeita a Cristo. Portanto, aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntária e grata aceitação do amor e cuidado do marido. Por isso, nada há de depreciativo nessa conduta, pois retrata o alto nível de relacionamento entre Cristo e a sua amada igreja. Bem? Aqui, a esposa ela é comparada com a igreja que está na sujeição dos cuidados, das ordens de Cristo. Então, quando falamos em sujeição, estar sujeita, não é aquela interpretação de a mulher é a empregada ou a mulher está... Não. A mulher é aquela que é protegida e guardada pelo seu marido. Então não fala de uma relação, uma relação, como eu posso dizer, sofrida, uma relação ditada. Não. Fala de uma aceitação do cuidado do marido por amor a ela. Então, se nós pegarmos a Bíblia Sagrada, fala que Cristo é a cabeça e a igreja é todo o corpo. Então, para o corpo ter as ações, os movimentos, precisa ser administrada pela cabeça. Então, a administração é da cabeça e o exercício é de todo o corpo. E assim, ambos fazem um conjunto. Então, na Bíblia Sagrada também diz que a mulher sábia edifica a casa. Então nós vemos aqui que a sujeição não é uma prática imposta, mas uma responsabilidade que Cristo deixou às mulheres. A sujeição e a edificação do lar. A edificação, o cuidado, o crescimento do lar, do marido, dos filhos, essa daí pertence às mulheres. Não, pastor? Verdade. No Efésios 5:24, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Né? É tudo como já foi falado, tudo de um modo respeitoso, sem forçar. Porque Jesus não força-nos. Em maneira alguma, em hipótese alguma, Jesus nos força a ser crente, como a Bíblia manda. O mandamento está aqui: obedece quem quer. Também vai para o céu quem ele levar. Mas os preceitos bíblicos já estão registrados.
Tem muitas pessoas que querem mudar aquilo que Cristo já deixou como mandamento para a igreja. Já está registrado, não muda. Se é para ser diferente, se é para ser casta a Cristo, então a Bíblia é a conduta correta para uma noiva respeitadora, para uma igreja que respeita o que Jesus já deixou para nós aqui seguirmos. Essa é a conduta do crente, sermos fiel a Cristo em tudo que nós vamos fazer, assim como também a esposa ser fiel a seu esposo em tudo que ela faz, e assim por diante. Verdade. E a sujeição, por exemplo, como eu tinha dito no início, o professor não é um professor sem os alunos, um líder não é líder sem os seus liderados. Do mesmo modo, a importância dos alunos e a importância dos liderados, e a grande importância do papel feminino dentro de um lar. Papel importante e um papel único. Mas também não é por causa disso que as mulheres são inferiorizadas. Não. Na Bíblia Sagrada, muitas mulheres teve grandes papéis e muito importantes de lideranças, de trabalhos, de ajuntamento, de preparação. Mulheres que dão aulas, muitas das vezes, em seus exercícios. Por exemplo, quando Cristo ressuscitou, apareceu primeiro para uma mulher. O interessante é que nesses dias nós estamos estudando o livro de Neemias, e a segunda porta, acho que a terceira porta que foi levantada é a porta velha. E a porta velha foram convocadas várias famílias. Então diz a Bíblia, Alalai, ele e seus filhos, Bessulai, ele e seus filhos. E teve no finalzinho, em Neemias capítulo 3, versículo 13, fala de Salum veio ajudar a levantar, a reconstruir os muros e a porta. Mas diz que veio Salum e as suas filhas. Foi o único homem que trouxe todas as filhas. Mas trouxe mulher para fazer serviço de homem? Sim. Porque se deixar, meu irmão, dá baile muito homem para fazer obras masculinas. Então quer dizer, o papel da mulher dentro do lar é um papel importantíssimo, né? Então sujeição não é colocando a mulher para baixo, não. É porque esse papel de edificação, de estar obediente, ser obediente à voz, à autoridade do lar, que é o homem, isso aí vai continuar amontoando bênção sobre a vida do casal. Bem? O tópico de número 3, fala da reverência devida ao marido. O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta. Esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa à recíproca do marido. O homem que assim se porta, coopera para que a esposa o reverencie. Essa reverência consiste em estima e respeito para com o marido. Então aqui nós vemos que a lição ela fala de reciprocidade. Então, às vezes tem algumas mulheres que ela questiona, mas eu tenho que ser sujeita ao marido? E será que eu tenho que treinar, desenvolver? Não, isso é automático. A partir do momento que o marido ele cumpre com o papel dele de liderar, de cuidar e de amar, automaticamente a mulher respeita o marido e o reverencia como autoridade da sua casa. Então, eu aprendi algo com o saudoso pastor Valdemir Campos Rocha, que ele dizia assim: a autoridade não se planta, a autoridade se conquista. Então, quer exercer autoridade sobre uma pessoa? Conquiste-a primeiro. Depois que você conquista uma pessoa, meu irmão, você consegue muita coisa. Então, a sujeição ela é uma resposta
do amor do marido sobre a vida dela. E isso vem automático. E, continuando, essa reverência consiste em estima e respeito para com o marido. Denota um sentimento que conduz a esposa a agir de modo a agradar ao seu amado. Essa postura é demonstrada quando ela o apoia e o ajuda em sua tarefa em liderar. Seguir decisões em família, porém não procede como opositora nem desautoriza a autoridade do seu marido. Então a lição fala que a mulher como sujeita, falar a mulher como sujeita pega mal, né? Não pode. Então a mulher ela tem uma participação especial dentro do lar, até nas decisões, porque tem coisas que nós, homens, quando vamos fazer, nós não conseguimos ver, mas tem coisas, irmãos, que só elas conseguem ver, né, meu pastor? Só elas conseguem ver aquilo que nós não conseguimos enxergar. Elas conseguem ver e entender da maneira que deve ser feita ou fazer da forma correta. Nós vamos ver que na cultura judaica antiga nós temos aí que a mulher ela era secundária, né? Era uma propriedade. No grego elas eram escravas, então eram os costumes antigos, e Jesus veio para quebrar esse paradigma. Porque quando ele conversou com a mulher samaritana, é por isso que a mulher samaritana ela falou assim: estou conversando comigo por quê? O senhor sabe, você sabe que os judeus não se comunicam com os samaritanos, não conversam. Então, nessa conversa que Jesus teve com a mulher samaritana, ela quebrou esse paradigma de que a mulher era escrava ou era uma propriedade. Jesus veio e igualou 50% para a mulher e 50% para o homem. Agora os dois têm as mesmas condutas, os mesmos direitos, e ninguém é escravo de ninguém, nem propriedade. Tudo dentro de um bom conceito, uma conversa com respeito. Assim procede a palavra de Deus. Gênesis está aqui, Gálatas 5,13 fala que porque vós, irmãos, foste chamado à liberdade. Não useis então a liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. A igualdade. Jesus trouxe a igualdade para o casamento. Isso é maravilhoso. Verdade. O interessante é que eu antigamente eu escutava muitas pessoas dizerem assim: hoje você está namorando, ela é uma princesa, ele é um ligão, mas tu vai ver mesmo a beleza quando ela se acordar, quando ele se acordar, né? Falam isso, mas na verdade, quando nós amamos, diz que o amor é cego. Então, quer dizer, nós vemos beleza em tudo. A partir do momento que nós, os homens, dizer que a mulher que está feia, além de arrumar uma briga com ela, alguma coisa está acontecendo. E principalmente quando tem os dias de, vou dizer assim, de 320 das mulheres, que é o dia que ela pode dizer que está feia, que o vestido não combina, que não está achando sapato. É incrível, né? É engraçado que eu digo assim, que eu não casei com uma mulher, eu casei com uma centopeia, porque ela tem debaixo do guarda-roupa um monte de caixa, e diz: eu não sei que sapato que eu vou para a igreja. Eu falei: meu Deus do céu. E tem uns dias delas que acabam nos deixando meio que, rapaz, hoje é o dia que se acha feia, é o dia que não. E nesse dia que nós temos que ser pacientes e compreensivos com as nossas esposas, com a esposa. Então aí entra o exercício do homem em amar e compreender as esposas. Eu estou vendo aqui que, não sei porque eu falei de pizza, né? Que está falando aqui: hoje vai ter pizza, vai me levar para pizza. Vai ter festa mais tarde. Vai ter festa, né? Então, mas assim, nós, os homens, os maridos que têm as suas esposas,
eles precisam continuar com essa responsabilidade. É a esposa que Deus lhe deu. É o marido, moça, é o marido que Deus lhe deu. Então, cuide do que Deus lhe deu, porque vocês serão felizes na terra. Bem, vamos correr rapidinho aqui, que eu acho que já vai dar o horário. Que hora a gente serve? 10h30, é isso? Tem tempo ainda. É isso mesmo? De mês está aí. Agora vamos falar sobre a conduta dos filhos. Né? Conduta dos filhos. A responsabilidade dos pais. Os pais devem criar seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. A palavra doutrina ou disciplina do grego paideia significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. Já a palavra admoestação do grego notecia quer dizer instrução ou advertência que faculta a distinção entre o mal e o bem. Além das exortações, cabe aos pais estabelecer os parâmetros de conduta e reagir contra a desobediência de seus filhos. Os critérios dessa educação estão na palavra de Deus, Provérbios 22:6. Por outro lado, os pais não devem abusar da autoridade recebida por eles, devem educar, abusar da autoridade recebida, pois eles devem educar com brandura e amor, sem rigor excessivo ou imposição injustas, a fim de não incitar ira nos seus filhos. Aqui é onde começa tudo, né? O homem tem uma responsabilidade, a mulher tem uma outra responsabilidade. Mas muito interessante é que assim, eles vão dar importância para exercer as suas responsabilidades quando eles assistem os seus primeiros professores. Então, os pais, eles são os primeiros professores de uma criança. Então, a criança aprende a falar ouvindo os pais. A criança aprende a distinção entre o bem e o mal assistindo os pais. O desenvolvimento do caráter da criança é desenvolvendo assistindo os pais. Então, os pais, na sua simples cultura e educação, eles mesmo assim têm a responsabilidade de ser os professores de seus filhos. E os filhos assistem aos pais. Então, aí aqui nós já observamos, né? Os alunos são os filhos, uma sala, vamos dizer assim, uma sala com 2 professores e um aluno. Os 2 professores, pai e mãe, e um aluno é o filho. Então aqui tudo começa dentro do lar, né? E como diz a lição, os pais, eles têm essa função-tarefa de educar os seus filhos, como diz a Bíblia Sagrada, ensinando o caminho que eles devem andar. Então, a tarefa dos pais cristãos é discipular os filhos desde pequeno no caminho que eles devem andar, né? Se quando crescer criarem asas e quiserem voar com ventos diferentes, aí já não é com o pai e com a mãe, porque a função é instruí-los. Se tomou outro rumo, pode ir, mas vai estar em outro rumo, conhecendo a verdade, né, meu pastor? Os exemplos familiares é uma coisa extraordinária, né? Os bons exemplos dos pais, com certeza os filhos serão também um prosseguir de um bom exemplo, serão exemplo para os vossos filhos também. No contexto que nós vivemos no século, presente século, tanta coisa acontecendo dentro da família, exemplos que não deverão ser seguidos, não devem ser seguidos, mas tem muita gente tem muita família, muito pai, muitas mães dando bons exemplos para os nossos filhos, porque é isso que dá prosseguimento à família. Os pais dando bons exemplos, educando seus filhos, na hora que precisa chamar atenção, chama atenção,
né? Na hora que é preciso também chegar com a vara, a Bíblia deixa, né, livre para que a maldade do coração do menino e da menina seja afugentada. É bíblico, né? Mas a lei hoje é que você não pode puxar a orelha do seu filho. Eu continuo dizendo, chega a vara dele. Se o coração está maldoso, pode chegar, porque a Bíblia me dá base para isso, né? Não é espancar, não, espancar não. Uma correção também é uma demonstração de amor. Não é ver seu filho no erro e só ficar com isso. Eu vejo uns pais também frouxos, vou dizer assim, pastor Isaac, porque eu sou pai. Uns pais frouxos que vê os filhos fazendo as coisas erradas e ao invés de chamar a atenção e orientar da maneira correta, fica falando com dedo com criança. E ele está na idade de aprender as coisas. Então tem hora que você tem que ser um pouco mais firme com o seu filho. Tem hora que você tem que ter uma firmeza, tanto o pai quanto a mãe. Não é o pai falar com firmeza e a mãe falar, não precisa falar isso. Não, aí tem que estar em acordo, porque errado é errado, erro é erro. Aquilo vai trazer uma consequência para um erro maior. Então é por isso que tem que ter muito cuidado ao instruir os seus filhos, não instruir de forma tão rigorosa, espancando, batendo incansavelmente por certas coisas que às vezes só chamando a atenção já conserta, né? Mas quando não conserta numa voz, uma chamada de atenção, meu irmão, é só dar uma palmada que o negócio já melhora. Já melhora. Mas só que eu vejo crianças dentro do mercado, por exemplo. Minhas filhas nunca foram isso, mas eu vejo crianças dentro do mercado fazendo birra com a mãe. Eu quero, meu irmão, o meu sangue vai lá em cima, porque isso eu tenho que trazer de casa. O pai vai te levar para o passeio no mercado, mas você não me peça nada lá não, porque o que vai ser comprado é o que dá para comprar, o dinheiro só dá para isso. Aí a criança passa numa vitrine, vê um negocinho e fala, eu quero, mas aquela birra se joga no chão, me dá vontade de pedir licença para o casal e falar assim, deixa eu dar uma certa nesse camarada aqui, eu vou acertar ele para você, nunca mais vai fazer essa birra dentro do mercado. Porque aí os pais não para com isso, deixa disso, o papai compra, mãe, não vai comprar, não, papai compra, a mãe compra. Aí a criança fica naquele negócio, bom, se eu fazer birra para um, outro compra, se eu fazer birra para outro também vai. Então isso tem que ter, né? Um bom senso de ensinar. Já sai de casa. Quem faz a compra lá em casa sou eu. Então, raramente eu levo as crianças para o mercado. E quando elas vão, já sabem. A minha neta, irmãos, ela só tentou fazer isso no mercado. Ela tentou, mas foi só uma tentativa. Depois eu cheguei em casa e conversei ao pé do ouvido, que tem que ser uma conversa ao pé do ouvido. Aí expliquei para ela, pronto, nunca mais me deu problema dentro do mercado. Já com a mãe dela, ela faz birra, mas faça comigo para ver só para ver se não faz, porque é aquele negócio também, né? Tá fazendo isso na frente do vô e da avó. Aí vai o vô, que lindo, nada, irmão. Quem educa é pai e mãe. Então tem que ter essa divisão aí, porque nenhum pode tirar a autoridade do outro. Tudo dentro do bom senso, de uma educação saudável, a coisa procede e caminha para a glória de Deus. Verdade. Você falou que isso daí também você está moldando o caráter da criança. Sim. Como eu disse assim no início, os pais são os professores da criança. Então assim, a criança ela vai aprender o que é certo e o que é errado dentro de casa. Então, para ela, o pai e a mãe é a autoridade máxima. Então, tudo que papai e mamãe faz está certo. Se a criança ouve o pai e a mãe cantando hino, ela vai cantar porque está certo. Do mesmo modo, se a criança ouve o papai e a mamãe falando palavrão dentro de casa, ela vai falar porque se o papai e a mamãe falou, está certo. Então, os pais são os professores dos seus filhos, né? E você falando de uma criação, a minha mãe, ou velhinha da mira boa, viu? Minha mãe
Aquela acertava de longe, mas essa daí eu deixo para depois. Deixa para ela contar, ou ela não vai contar. Se ela estiver assistindo, é capaz dela falar alguma coisa, mas não fala. Bom, conduta requerida dos filhos. Acho que o tempo aqui já está indo. Já foi, né? Mas deixa eu resumir, fazer um resumão aqui. Tópico, subtópico número 2 fala conduta requerida dos filhos e depois o mandamento com promessa. Conduta requerida dos filhos, obediência aos pais. Eu digo que assim, qual é a maior expressão de amor dos pais para com o filho? Quando eu falo, muita gente fala, não, acho que você está muito... Não. A maior expressão do amor de um pai para com o filho é quando os pais dão uma surra nos filhos. Não é quando o pai dá o melhor presente no aniversário. Não. Porque quando o pai dá uma surra nos filhos, um modo de dizer, batendo, ele está ali expressando de que ele está fazendo está errado. E ele está mudando o caráter para que ele nunca mais faça aquilo que o levou a apanhar. Nós pegamos como exemplo a própria palavra de Deus, se não me engano, Apocalipse 3:13, que diz, o Senhor dizendo, eu repreendo e castigo todos aqueles que eu amo. Então a repreensão é uma expressão de amor dos pais para com o filho, para que os filhos não desenvolvam um mau caráter. Isso. Então os filhos sempre devem obediência aos seus pais. E eu digo mais isso porque hoje vivemos no século XX, hoje os filhos conseguem uma graduação, uma formação, mas antigamente, no tempo dos nossos pais, dos nossos avós, eles não tinham condição muitos de estudo, muitos largaram o estudo para trabalhar, e sempre naquela mentalidade, que eu não tive, vou dar para o meu filho. E o filho, pelo esforço dos pais, consegue. Mas o que alguns, não vou dizer a maioria, mas o que alguns filhos fazem quando conseguem? Viram as costas para os pais, têm vergonha dos pais, negam os pais, e isso eu acho o cúmulo do absurdo. Por exemplo, principalmente quando vem bater um namoradinho ou uma namoradinha dentro de casa. Aí, os filhos que estiverem escutando, continuem escutando, não saia da live agora. Aí o que eu acho interessante, às vezes o filho sempre morou debaixo do teto dos pais. Quando arruma o primeiro emprego, é um trabalho, um sacrifício para ajudar o pai e a mãe para pagar uma conta de luz ou uma conta de água. Mas tem coragem de dar um presente de 200, 300 reais para o namoradinho, para a namoradinha que acabou de chegar. Tem vergonha de sair com os pais para uma pizzaria, mas acaba virando a noite, dia inteiro na casa do... Poxa vida, será que está honrando o pai e a mãe? Quanto mais, deixa eu ir mais além agora, às vezes eu observo algumas postagens, que começou a namorar tem uns 2 ou 3 meses. Aí aquelas publicações exageradas, o grande amor da minha vida, o preparado de Deus, o sonho da Cinderela, 3 meses de namoro, aquele amor roxo. Eu fico preocupado. E uma coisa que eu não boto fé, eu digo isso em todos os casamentos que eu já ministrei, acho que eu ministrei 8 casamentos. Me perdoe, mas não me perdoe não, é o que eu vou falar. Eu não boto fé em namoro muito melado. É aquele grude, aquele passa o dia inteiro falando na casa, e aquele amor roxo todo, meu amado, minha filha, meu filho. Depois que casar, é que você vai conhecer essa verdadeira pessoa. Então, cuidado, nunca corra atrás de um gatinho, porque você pode sair arranhadinho, viu? Viu, pastor? O senhor pegou pesado agora. Peguei? Pegou. Deixa eu ver se eu consigo consertar. Irmãos, é um absurdo, né? É um absurdo. 3 vezes já dá um presente de 250, 300. Tem umas mais avançadas, né? E não paga uma conta de luz, uma conta de água. E se o pai cobrar, está errado. Eu acho que tem que dar para a vida toda. E sem contar que tem uns filhos que quando faz um estudo,
porque eu não tive estudo, eu parei na minha quinta série, passando para a sexta série. Eu tive que abandonar os estudos para trabalhar mesmo. Eu nunca disse um não para meu pai, nem para minha mãe. Nunca disse um não. E aí de nós ele dissesse também. Mas nós fomos criados nessa educação. Nunca disse um não. Vai lá, tá bom, sim senhor, sim senhora. Esse era o trato. Esse era o trato. Hoje a gente vê os filhos chamando de você. Ah, espera aí. Uma forma. São costumes antigos, irmã Judite, que são bons. Por que não pedir bênção para o pai quando vai dormir? Por que não pedir bênção para a mãe quando acorda de manhã cedo? Não é verdade? Isso é respeitar. Isso são valores que não deveriam sair, pelo menos, da casa do crente. O mundo a gente só sabe que é todo bagunçado mesmo, né? Mas dentro da nossa igreja, de uma religião séria, esses costumes deveriam ser mantidos, porque é honroso chegar de manhã cedo e pedir bênção para o pai e para a mãe, ao dormir pedir bênção. As minhas filhas, todas as vezes que chegam e que saem, é bênção, pai. E eu ensino de uma forma, não é para envergonhar, todas elas, quando elas vão dormir, ela pega na minha mão, beija as costas da minha mão e benção, pai. Deus abençoe, vai dormir com Deus. Quando acorda, da mesma forma, benção, pai. Beija na mão, pega na minha mão, né? E beija as costas da minha mão. Isso é uma educação que passou para outra família, pegando o exemplo da minha casa. Para vocês, é assim aqui, é assim que é aqui, mas não impondo nada, mas educando dessa forma. Aí, por exemplo, isso é um bom costume, né? Antigamente a gente pedia bênção para os mais velhos que chegavam em casa, né? Esse aqui chegou de cabelo branco em casa, era tio ou era avô. A gente pedia bênção, benção seu fulano, benção dona ciclana. Isso era respeitoso. Não passava, por exemplo, se o papai está sentado lá e o outro está sentado aqui, a gente teria que passar pelo meio, a gente tinha que passar de cabeça baixa e pedindo licença. Até porque se nós passássemos o pescoção aí, o papai já ia bem na nuca e abaixava na marra. Mas já éramos educados a abaixar e pedir licença para passar na frente dos mais velhos. Era um respeito. Agora, hoje em dia a gente vê todo mundo andando de peito empinado, pensando que é dono do seu nariz. Não, isso são educações, são coisas boas. Isso deve ser mantido, pelo menos, eu digo, pelo menos dentro da casa do lar cristão. Essas coisas têm que ser mantidas. Agora, esse negócio, paga uma conta de luz, não paga, mas compra um presente lá em cima, lá de hoje tem tênis de 800, mil e poucos reais, e dá, irmão, e dá. 3 meses de namoro eu acho um absurdo. Eu não ensinei minha filha assim, não. Nenhuma delas fizeram isso, glória a Deus. Mas eu vejo, né, no meio da parentela isso acontecendo. Eu acho um absurdo. E sem contar que os filhos bem criados vão cuidar dos seus pais lá no futuro. Tem outros que pegam mesmo e jogam no asilo e deixam para lá, se vir para lá. E não é assim. Uma família é constituída e viver até o final da vida. O procedimento é os filhos enterrar os nossos pais e assim por diante. Mas no que nós estamos vivendo hoje, nós estamos vendo muitos pais tristes enterrando os nossos filhos. Será que isso já não aconteceu um pouco lá atrás? Na formação do caráter do filho e da filha? Porque quantos jovens hoje estão se perdendo no mundo da malandragem, no mundo do vício? Eu, quando não quis respeitar o meu pai e o meu Gilesiel, eu saí da casa deles. Eu queria começar a responder, eu nunca dei uma resposta má para eles, então eu falei, está na hora de eu pegar a minha roupa e se mudar. E fui viver sozinho. Eu saí da casa do meu pai com 16 anos de vida, 16 anos, um adolescente, e fui dar cabeçada sozinho no mundo. Vim para São Paulo, mas nunca desrespeitei meu pai e nem minha mãe. Sempre honrei para a glória de Deus, e é por isso que os meus dias já estão próximos na terra, porque eu honrei o meu pai como promessa que a Bíblia nos fala: honra o teu pai e a tua mãe.
Isso tem que ser para a vida toda, não é só por um momento não. Não é porque estudou, que fez a faculdade, que já ganhou um pós-graduado, que não, respeito tem que ser respeito, é para a vida toda. Filho não deixa de ser filho. Eu nunca vi ex-filho, eu nunca vi ex-filha, nunca vi. Eu já conheço ex-nora, ex-genro, mas ex-filho, ex-filha, isso não existe. Né? E para nós concluirmos, né, porque já passamos um pouquinho do horário, mas está bem gostoso, porque sobre os pais, por exemplo, filhos, honra o pai ou a mãe, poderíamos falar, pastor, mas o meu pai não é evangélico, mas você é cristão, você tem que honrar o seu pai. Tem que honrar da mesma forma. Mas meu pai me abandonou, você tem que honrar o seu pai e sua mãe. Os nossos pais não foram nós que escolhemos, Deus que escolheu o pai e a mãe para nós. Então, os nossos pais foram a escolha de Deus para nós, e nós devemos sim honrar o pai e a mãe, como diz a Bíblia, para ser feliz, para nós sermos felizes na terra. Então, uma coisa que sempre quando eu ministro nas aulas da escola dominical, eu sempre falo aos alunos, lembre-se do inverso bíblico, nunca esqueça disso. Como assim inverso bíblico? Honra teu pai e tua mãe e serás feliz na terra. O inverso, se eu não honrar, eu serei feliz? Então pense nisso. Então honre o teu pai e a tua mãe. E uma outra coisa, filho de crente não é neto de Deus. Filho de crente não é neto de Deus. Verdade. O teu pai te instruiu nos caminhos que deve andar, entendeu? Ele instruiu para você praticar. Não é porque o teu pai é um obreiro, um pastor, uma liderança máxima que você está. Não, meu amado. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que buscar a Deus, ter o teu particular com Deus para alcançar a tua salvação também. Então, nós observamos isso, os filhos de Eli, que foram instruídos, mas foram mortos. Nós vemos também os filhos de Arão, que foram fulminados na porta do tabernáculo. Então, eram filhos que tinham pais mestres, mas mesmo assim não foram aprovados. Então, os filhos, eles não são netos de Deus. Os filhos, eles aprendem para colocar em prática também. E como bem disse o pastor aqui, filhos, honre o seu pai e a sua mãe, obedeça. Pai, se o pai disser para a filha, não é esse camarada, vá por ele. Se a mãe disser, não é esse, se a mãe disser ao filho, não é essa moça, escute-a, porque eles têm mais tempo de vida para poder te ensinar. E honrar quer dizer respeitá-los e obedecê-los até na ausência. Então, honre, obedeça o teu pai e tua mãe, desde ainda quando ele está ainda ao seu lado, porque amanhã, hoje você tem, amanhã você não pode ter. Amigo você tem que ter, como o pastor disse, amigo, namorado, pode ter hoje, mas pai, mãe, irmão e irmã, esses aí são os melhores amigos que Deus te deu na terra. Amém? Então, tá bom por aqui? É mais ou menos isso, né? Vamos às meia hora, não chega a outra coisa. Eu não aceito, outra coisa que eu não aceito, eu, pastor Daniel, tá bom? Eu, pastor Daniel. Eu não aceito que a minha filha tenha um melhor amigo na rua, ou na escola, ou no trabalho, onde ela for. O melhor amigo dos filhos são os pais. O melhor amigo da filha, a melhor amiga da filha é a sua mãe. O melhor amigo do filho é o seu pai. Eu não aceito esse negócio de procurar lá fora o que você já tem em casa. Essa semana eu falei isso dentro da minha casa. Que Olha os melhores amigos deles sou eu e a Paula. Exatamente. Correto? E entre os filhos também, né? Nós somos os melhores amigos. Sim. Dentro de casa, não precisa procurar lá fora. É dentro de casa. É dentro de casa, irmão. Tudo está dentro de casa, porque foi isso que Deus planejou. Deus não planejou para mim buscar uma melhor amizade lá fora e trazer para desgosto do meu pai, para desgosto da minha mãe, que eu tenho o melhor amigo. Nem na igreja, irmãos, nem na igreja. O melhor amigo dos filhos são os pais e assim vice-versa. Não queira melhor amigo lá fora, porque esse com certeza vai te trair, mas o seu pai e a sua mãe não irão. Te irão
conduzir seguramente diante da palavra de Deus, e os seus caminhos vão ser prósperos, porque isso também é honrar. Isso é honrar. É mandamento, é honrar pai e mãe em tudo, em tudo. Não pode ser aberto uma brecha, não, porque o meu pai não me entende, a minha mãe não me entende. Entende sim, é só conversar que as ideias vão batendo ali, e se não bater, mas vai entrar num bom consenso, vai dar certo para a glória de Deus. Quando, por exemplo, quando o filho dentro de casa, ele consegue contar os seus segredos para uma pessoa fora e isentar os seus pais desse segredo, já é um passo para tudo dar errado. Como o pastor disse, os filhos dizem: eu não conto para os meus pais porque ele não me entende. Não é o seu pai que não entende, é você que não quer entender o que o seu pai tem para você. Às vezes ele diz: eu conto para o meu amigo lá fora porque ele me entende. Não, é porque você está querendo ouvir o que ele tem para você. Coisa boa. Então, a repreensão, ela é um metiolate. Ela arde, mas ela cura. Então, o pastor Daniel falou muito bem, o Gemesiel comentou, excelente. E é algo que eu sempre gosto de repetir. Na Bíblia Sagrada, um maior evangelista de exemplo, para mim, foi Noé. Noé pregou, anunciou o dilúvio, mas ninguém entrou dentro da arca. Mas a sua família ele garantiu dentro da arca. Entendeu? Igual aquele Josué diz: a partir de hoje, escolham os deuses que vocês queiram servir, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, a nossa casa é a igreja que nós vamos prestar conta ao Senhor. Isso é forte, né? Você não pode fugir disso, não. Então, filhos, honrem seus pais. O melhor amigo é o seu pai, a melhor amiga é a sua mãe. Os melhores companheiros e amigos os seus irmãos. Até nós dizemos assim: os irmãos, eles brigam, podem brigar. Qual que é o irmão que nunca brigou? Pergunte para minha irmã. Não, pergunte para minha irmã não, deixa para lá. Mas os irmãos, eles brigam. É natural o irmão brigar. O que não pode é um irmão querer matar o outro. Então é normal, porque são personalidades diferentes. Agora, um querer matar o outro não pode, porque muitas das vezes nós pensamos: eu perdoo tanta pessoa que não conheço, mas por que eu não posso perdoar uma pessoa que nasceu dentro da minha casa, que cresceu comigo e que tem o meu sangue, e que o mesmo pai meu é o pai dele? Então, são conceitos que nós devemos repensar e pensar, porque o melhor que Deus nos deu é a nossa família e a nossa casa. Entendeu? Amém. Então a conclusão está aqui. O marido tem e deve o dever de liderar e amar sua esposa. A esposa deve se submeter e respeitar a liderança do marido. Aos pais deve de educar os filhos segundo as escrituras. Aos filhos deve obedecer e honrar os seus pais. E assim, meu irmão, é o amor de Deus para com todos. É isso que Deus projetou. Sim. Deus projetou isso. Saiu disso aí, é procedência maligna. Amém. Amém. Então, essa é a nossa lição, né? A conduta do crente em relação à família. Então, que você, nesta manhã, acredito, espero que você tenha gostado da aula, tenha aprendido que a família é a nossa prioridade. Então, zele pela tua família, cuide da sua casa, marido, cuide da sua esposa, esposa, cuide do seu marido, pais, instrua os seus filhos, filhos, ouçam aos vossos pais, e fazendo isso, você continuará tendo uma família abençoada. Meu irmão, graças a Deus. O seu melhor culto começa dentro da sua casa. Dentro da nossa casa. Dentro do nosso lar. O nosso culto começa lá. Se o seu culto começou bem dentro da sua família, dentro da sua casa, aqui, meu irmão, é para pular igual pipoca. E o nome do Senhor será glorificado. Amém? Vamos orar para encerrar?
Estaremos orando, agradecendo a Deus por esse momento, amém? É um assunto muito extensivo. Tem assunto aqui até amanhã cedo. Se a gente for prolongar aqui, nós passamos, perdoa, lá no Genesis, Deus abençoe a sua vida. A irmã Judite está conosco, tem alguns jovens aqui, o Fábio, nosso irmão ali. Tem gente presencial aqui, viu, irmãos? Então, não deixe de vir à próxima Escola Bíblica Dominical. Venha aqui para a aula, tem o presencial e também tem na live aí. Saia um pouco do seu conforto e venha para o confronto, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Poderoso Deus, eterno Pai, te louvamos e te agradecemos por esse momento que nós passamos, por essa tua presença, aprendendo a tua palavra. Que o Espírito Santo continue, Senhor, movendo os nossos corações e nos ensinando a obedecer a tua palavra. Muda-nos, Senhor, para cada vez sermos melhores para ti. Assim nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe toda a família, em nome de Jesus. EBD, somos alunos com prazer. Amém?